E aí, pessoal, beleza? Vamos trabalhar com um outro conteúdo que vocês vão encontrar aí no caderno de atividades, tá? Então nós vamos trabalhar com grandezas diretamente proporcionais, inversamente proporcionais, regra de 3 simples, e tudo começa, gente, tá? Tudo começa, para a gente chegar aqui, tudo vai começar um conceito de razão. O que significa razão para nós na matemática? Razão significa divisão, tá? Você vai ter duas formas que podem ser utilizadas para representar a razão. Essa forma fracionária, tá? E utilizando ali os dois pontinhos de divisão. Tá? Como é que nós vamos fazer a leitura de uma razão? Você sempre vai ler assim, ó. A está para B. Professor, dá um exemplo aí da utilização de razão. Ó, nós temos hoje, de acordo com o último censo, nós temos mais mulheres do que homens no nosso Brasil. Tá? Então vamos pegar uma região aí, por exemplo, lá em Minas Gerais. A razão do número de homens para o número de mulheres é 1 para 4. Ou seja, para cada um homem, você tem 4 mulheres. Correto? Então seria uma utilização da razão. Beleza? Beleza. Proporção. O que vem a ser uma proporção? Uma igualdade entre duas razões. Então a nossa igualdade e aqui as nossas duas razões. Quando eu monto uma proporção, como é que eu faço para desenvolver essa proporção? Sempre multiplicando cruzado. A gente chama de propriedade fundamental das proporções. Mas nada mais é que multiplicarmos cruzado, tá? Eu acho que vocês, né, se já não fizeram um bolo, já viram a mãe de vocês fazer um bolo. Então você tem uma receita, correto? Nessa receita, você pode aplicar o quê? O conceito de proporção. Porque se na sua receita você tem lá que usa 3 ovos, tá? E usa 1 copo de leite, caso você vá aumentar a sua receita, tá? O que tem que acontecer? Você pode só colocar mais ovos e deixar a mesma quantidade de leite? Não. Você tem que aumentar na mesma proporção. Tá? Então é dessa forma que funciona, né, no seu dia a dia a utilização da proporção. Uma das formas, tá? Você tem várias outras situações onde você tem a presença da proporção. Joia? Tá. Então você viu, ó, eu falei de 1 copo de leite, falei de quantidade de ovos. Gente, o que você tem que ter na tua cabeça? Para nós trabalharmos com regra de 3 simples, nós vamos ter que ter muito bem claro o que são grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Só que antes, grandeza. O que é grandeza para nós na matemática? Grandeza é tudo aquilo que você pode medir, contar ou numerar. Professor, dá um exemplo. Vou fazer uma viagem. Vou daqui até Aquidauana. O que eu tenho? Eu tenho 120 quilômetros. Então, essa quantidade de quilômetros vem a ser o quê? Uma grandeza. Hoje é muito comum, né? Você vai entrar em algum lugar, o que eles estão fazendo? Eles estão com aquele negocinho medindo temperatura. O que a temperatura é? É uma grandeza. Por quê? Porque pode ser medida. Tá? Vou andar de carro. O que eu tenho ali no carro? Eu tenho o velocímetro. Tá? Vai medir a minha velocidade. Então, velocidade vem a ser uma grandeza. Vou medir a minha altura. Tá? Então, essa altura também vem a ser o quê? Uma grandeza. Tá? Então, esse é o conceito de grandeza. Tudo que eu consigo medir, contar ou numerar, tá? E esses são alguns exemplos. Agora você vai pensar o seguinte. Pensa em duas grandezas que se relacionam. Então, eu vou pensar tempo, certo? Tempo e velocidade. Beleza? Então, vamos pensar nessa viagem aí que nós vamos fazer. Tá? Você vai daqui até Aquidauana. Se você pegar o seu carro e for a 100 km por hora,
Vamos dizer que você vai fazer essa viagem em 1h30. Se eu pegar o carro e for a 80 km por hora, o que vai acontecer? Vai aumentar o tempo da minha viagem. Então, o que aconteceu? Eu diminuí a minha velocidade e eu aumentei o tempo para fazer esse percurso daqui até Aquidauana. Gente, todas as vezes que você fizer a pergunta para o exercício e você verificar que uma grandeza aumenta e a outra diminui, nós vamos estar trabalhando com grandezas inversamente proporcionais. Eu coloquei aqui duas setinhas para indicar isso que eu falei. Uma aumenta e a outra diminui. Então não esquece, você vai fazer a pergunta para o exercício. Tá? Não esquece disso aí. Vamos pensar em outra relação. Você vai colocar combustível no carro. Joia? Quando você olha a bomba de gasolina, o que você enxerga ali? Além do valor absurdo, né? O que você enxerga? Uma relação entre duas grandezas. Quais são essas duas grandezas? A quantidade de combustível e o valor que você vai pagar. O que você vai fazer? Você vai fazer a pergunta. Poxa, quanto mais combustível eu coloco, mais caro fica o quê? O valor a ser pago. Então, quando uma aumenta, a outra também aumenta. Então, toda vez que você tiver essa situação, você vai estar trabalhando com grandezas diretamente proporcionais. Pode funcionar da seguinte forma também, ó. Quando uma diminui e a outra diminui também, né? Dá um exemplo, professor. Quanto menos eu estudo, menor é minha nota. Tá? Então baixou uma e baixou a outra também. Correto? E aí você vai ter o quê? Grandezas diretamente proporcionais. Por que é importante isso aí, gente? Porque vocês vão fazer exercícios de regra de 3 simples. Tá? Regra de 3 simples é porque você vai estar trabalhando com duas grandezas dentro do exercício. Então, o seu primeiro passo é o seguinte. Ó, para construir 12 metros de muro, eu utilizo 360 tijolos. Para construir 20 metros, eu vou gastar quanto? Então, eu identifiquei ali uma relação entre duas grandezas. Quais são elas? Eu vou colocar aqui, ó, a quantidade de metros de muro e o total de tijolos. Beleza? Aí nós vamos montar uma tabelinha. Ó. 12 metros eu gasto 360. 20 metros eu vou gastar quanto? Aí, como é um valor que você não conhece, você atribui uma incógnita, X. Então, esse é o primeiro passo. Montei minha tabelinha. Próximo passo. Que tipo de grandezas eu tenho aqui? Diretamente ou inversamente? Aí você faz aquela pergunta para o exercício. Ó. 12 metros eu gastei 360. 20 metros, ou seja, aumentou o tamanho do muro. O que vai acontecer com a quantidade de tijolos? Eu vou precisar de mais tijolos. Então, se aumentou a quantidade de metros e vai aumentar a quantidade de tijolos, o que nós temos aqui? Grandezas diretamente proporcionais. Certo? Se são grandezas diretamente proporcionais, quando você for desenvolver o exercício, você vai fazer uma multiplicação, ó, cruzada. Então você vai ter 12 vezes x, ó, aqui do lado, 12 vezes x e 20 vezes 360. Correto? Ali eu não vou multiplicar não. Olha só, vou dar uma desperta. X igual. O 12 está multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. Então você vai ter 20 vezes 360 dividido por 12. Por que eu fiz isso? Ó? Aquele 360 com o 12 dá para nós simplificarmos. Ó.
Quanto que é 360 dividido por 12? Aí você faz sua continha ali, é 30. Então vai sobrar, ó, 30 vezes 20. Vai dar quanto? X igual a 60. 600. Então eu vou gastar 600 tijolos. Tranquilo? Gente, cuidado só com o seguinte. Aqui nós trabalhamos com grandezas diretamente proporcionais. Então você vai multiplicar cruzado. Caso você identifique que as grandezas são inversamente proporcionais, a única diferença é que, ao invés de você multiplicar cruzado, você vai multiplicar reto. O de cima vezes de cima, o de baixo vezes de baixo, e montar a sua igualdade. Tá? E calcular o que ele está pedindo. Valeu? Fui!